graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja com todos. Abra sua escritura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 29. 3, 29. Meus irmãos, os judeus e os gentios, ou seja, os não-judeus, eles são salvos de maneiras diferentes, será? Há um método para Israel ser salvo e outro para a igreja ser salva? E se não somos justificados pelas obras da lei, mas pela graça, somente por meio da fé, isso significa então que a lei foi abolida, que ela não tem mais utilidade, que ela foi ultrapassada? Na última oportunidade, nós aprendemos que a justificação pela fé, ela não permite vanglória alguma. Uma pessoa que se diz cristã e ao mesmo tempo é orgulhosa da sua fé, orgulhosa da sua condição, se acha melhor do que aqueles que não são cristãos, também não é cristã, porque não entendeu absolutamente nada. Somos totalmente devedores da graça. Nem a fé é nossa, é dom de Deus. A perseverança, na realidade, é preservação dos santos por Deus. É porque estamos em suas mãos que não somos destruídos. Não há motivo para vanglória, não há motivo para orgulho. Vimos que por sermos justificados somente pela fé, independentemente das obras, não há por que nos gloriarmos. Porque se fosse por obras, haveria motivo de orgulho. Eu fiz, eu obedeci, eu não fiz, então poderia me orgulhar. E muitos tratam da fé dessa forma. Eu creio, ou eu tenho muita fé. Não há do que nos orgulharmos. Nem da fé, porque ela é dom. Aprendemos também que Tiago e Paulo não estão brigando nas Escrituras. Tiago não contrariou Paulo. Paulo, ele afirmou que nós somos salvos somente por meio da fé, sem o mérito das obras, enquanto Tiago afirmou que a fé salvífica, a fé que salva, ela não é morta, mas ela é comprovada por meio de obras. Portanto, não somos salvos por meio das obras, mas somos salvos para as boas obras. Como Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, as boas obras que foram predestinadas para nós. Elas testificam a veracidade da nossa salvação. Avancemos então e vamos ler carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 29, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Sim, dos não-judeus também. Visto que Deus é um só, que justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós ousamos erguer a nossa voz e clamar para que Tu nos auxilie nesta manhã, mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, a caminharmos pela Tua santa palavra, Senhor. Pai, glorifica o Teu nome, o nome do Teu Filho em nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, porque não estamos aqui em busca de aparecer ou de nos exaltarmos porque aprendemos mais, mas aprender para Te exaltar. Ajuda-nos nas nossas debilidades, dilata os nossos corações para que essas verdades sejam gravadas no mais profundo do nosso ser. Tem misericórdia, Pai, e nos ajuda. Pedimos essas coisas e Te agradecemos por tudo que Tu já fez por nós, por tudo que Tu vais fazer ainda durante esse momento de pregação, exposição da Tua palavra, durante o culto.
e na nossa vida. Te agradecemos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, os versos finais aqui do capítulo 3 de Romanos apresentam 3 implicações da doutrina da justificação pela fé. Primeira, ela humilha os pecadores e exclui completamente a vanglória. Foi isso que nós vimos na última oportunidade. Hoje nós veremos as outras 2 implicações. Primeira, que a justificação pela fé, ela exclui completamente a diferença entre classes de pessoas. Há um único Deus de todos os povos, havendo, portanto, apenas um método de justificação universal, que justifica tanto judeus quanto não judeus. Depois nós veremos que a justificação pela fé, ela não anula a lei, antes a confirma e estabelece. Veremos também as interpretações erradas destes 2 pontos. Vejamos então, em primeiro lugar, o Deus único, o Deus de todos os povos. Será mais de um Deus? Paulo começa perguntando desta forma. Mas Paulo estava aqui apelando para uma confissão fundamental da religião do Antigo Testamento. Deuteronômio 6,4, o conhecido Shema. Ouve, Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Mas, se há um único Deus, ele seria Deus apenas dos judeus? Não seria também Deus dos não-judeus? Porque, se não fosse, então, de 2 uma. Ou todos os povos que não são judeus estariam condenados, simplesmente por não serem judeus, ou eles teriam de buscar a sua salvação numa outra fonte, talvez num outro Deus. Paulo rejeitou essa sugestão, afirmando que não existe um Deus para os judeus e outro para os não-judeus. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Ele pergunta. Será que não é também Deus dos não-judeus? Sim, dos não-judeus também. Verso 29. Veja, o povo judeu, ele era consciente da sua relação pactual com Deus, dos seus privilégios, mas ele errou, não entendendo que estes privilégios não beneficiavam somente eles, não era somente para eles. Eles receberam privilégios para espalhar esses privilégios. A promessa de Abraão apontava para a inclusão dos não-judeus, que seriam abençoados por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Basicamente é isso que nós lemos na liturgia, Paulo lembrando isso aos Gálatas. Deus não é um Deus tribal, mas é o Criador, o Senhor, o Juiz e o Redentor de todos os povos, o único. Assim, a justificação somente pela fé exclui também qualquer tipo de elitismo ou discriminação entre os homens. A salvação é a mesma, vinda pela mesma graça, vinda do mesmo Deus, vinda pelo mesmo mérito do mesmo Senhor e Salvador e adquirida pela mesma fé. Vejamos então o método de justificação universal. Calvino diz o seguinte: Paulo, ele não pergunta simplesmente se Deus era o criador dos gentios. Tal coisa era admitida sem contestação. Mas se ele se declararia também o Salvador dos não-judeus. Veja o verso 28, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda. Diz assim:
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Veja, esse homem, ele significa toda a humanidade, significa qualquer homem, qualquer um que crendo é justificado pela fé. Ou nas palavras do verso 30, Deus é um só que justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ora, circunciso é o judeu e incircunciso o não judeu, os gentios, nós também. Note, ambos são justificados somente pela fé, seja judeu, seja não judeu. Não há diferença na questão de salvação. Por quê? Porque todos pecaram e porque somente aquele que crer será salvo. Não há diferença. O fato de existir somente um Deus significa que não pode existir diferença como ele salva. Deus providenciou um único meio que deve ser, então, adequado tanto para o judeu quanto para o não judeu. E, meus irmãos, esse é o argumento do Antigo Testamento. Primeiro que Deus é um só, repito, o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Êxodo 20, que nós lemos, eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu sou o único redentor, eu sou o único que salva. Esse também é o testemunho do Novo Testamento. Há um só Deus, o Pai, de quem tudo é e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. 1 Coríntios. Em outro lugar, Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Filho de Deus encarnado. O Deus único apresenta a fé em Cristo como o único caminho de salvação. Algumas pessoas, elas acreditam que haja alguma diferença entre judeu e gentil, justamente pela maneira como Paulo escreveu o verso 30. Veja, ele diz, Deus justifica pela fé os judeus e por meio da fé os não-judeus. Então, pela fé e por meio da tem diferença. Mas Paulo, se você for ler todos os seus textos, ele intercalou termos idênticos para ambos, tanto para judeu quanto para gentil. Por exemplo, um exemplo só, Gálatas capítulo 3, verso 8 diz que Deus havia de justificar pela fé os não-judeus. Então veja, Deus justifica pela fé os judeus e por meio da fé os não-judeus. Romanos, em Gálatas, por meio da fé os não-judeus. Ele intercala essas expressões. Portanto, nós podemos concluir que não há diferença entre elas. Agostinho, lá atrás já, ele dizia que essa diferença era somente estilo retórico. Para dar mais ênfase, para não ficar repetindo da mesma forma. Um estudioso, esse moço aqui, às vezes eu divirjo dele, mas eu respeito. São 50 anos estudando a carta aos Romanos. 50 anos estudando a carta aos Romanos. Ele diz que as tentativas de encontrar uma diferença sutil não são convincentes. O mais provável é que seja apenas uma variedade retórica. O grande ponto que nós devemos prestar atenção é que o homem é justificado pela fé. Verso 28. A cruz, então, ela derrubou para sempre a parede de separação, tornando os não-judeus concidadãos dos santos da família de Deus. Paulo escreve isso em Efésios 2, 19. Não porque houvesse dois métodos de salvação, mas porque a salvação se dava
numa forma de as pessoas entrarem em aliança com Deus por meio do judaísmo do Antigo Testamento. Entrar em aliança com Deus. Veja, Paulo escreveu no outro lugar que nós lemos esta manhã na liturgia o seguinte: pois todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego. Grego aqui, o gentio, o não judeu. Nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E se nós somos de Cristo, somos também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Essa verdade, meus irmãos, ela se aplica a todas as outras distinções que os homens possam imaginar. Por exemplo, raça, sexo, classe social, nacionalidade, idade. Nada disso afeta a nossa relação com Deus. Stott vai dizer que aos pés da cruz de Cristo e pela fé nele, todos nós estamos no mesmo nível. Somos irmãos e irmãs em Cristo. Vejamos algumas interpretações errôneas. Primeira, nem todos precisam do Evangelho. Muitas pessoas criadas dentro da igreja acham que não precisam do Evangelho. Acreditam que alguém é cristão simplesmente porque os seus pais eram cristãos. Alguns pais acham que os seus filhos não precisam do Evangelho. Eu estou levando eles na igreja. De vez em quando dá uma olhadinha para ver se não está nascendo uma asa, porque meu filho não precisa do Evangelho. Ele não é um pecador, miserável. Não. Dos outros até pode ser. O filho de fulano é complicado, complexo. Mas o meu é um santo. A própria igreja acha que não precisa ouvir o Evangelho. Muitos dentro da igreja acham que todo membro da comunidade é salvo simplesmente porque fez sua profissão de fé. E que todos nós não precisamos ser constantemente lembrados do Evangelho para despertar a nossa fé, despertar a nossa humildade, dependência, segurança, arrependimento, louvor, gratidão e santidade. Lloyd Jones diz que o Evangelho não é somente para gente boa, tampouco é para gente má, é para todos, porque todos têm necessidade. Uma segunda interpretação errada desses versos é o que eu chamei de ecumenismo interfé. Interfé, vários tipos de fé. O homem hoje, ele está numa vibe espiritual, uma pegada espiritual. A espiritualidade está em alta. Todo mundo agora é espiritual e tem alguma espiritualidade. E o homem espiritual moderno, ele pensa mais ou menos assim: olha, nós agora entendemos o amor de Deus. No passado, as pessoas eram fundamentalistas em suas posições doutrinárias. Chegavam a queimar umas às outras. Mas nós somos melhores que isso, nós somos mais elevados. Eles se criticavam e se recusavam a ter comunhão uns com os outros, mas há somente um Deus. Todos cultuam o mesmo Deus, apenas de formas diferentes, apenas por nomes diferentes, mas dá no mesmo. O protestante, o católico, o espírita, o hindu, o maometano, o budista, seja lá o que for, todos eles cultuam o mesmo Deus. Portanto, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Nós devemos esquecer as diferenças. Devemos derrubar os muros e construir pontes.
devemos dar as mãos, bater palmas para o sol. O erro, meus irmãos, é que não há muitos caminhos para se chegar a Deus, mas há somente um caminho: Jesus Cristo, e este crucificado. Não é só Jesus Cristo. É Jesus Cristo e este crucificado. É Jesus Cristo e este que derramou do seu sangue como redenção, como propiciação, para satisfazer e afastar a ira de Deus. Não é só Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, qualquer religião bota na boca. Jesus Cristo e este crucificado. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único mediador que proporciona acesso ao Pai. Mas há uma verdade na frase: todos os caminhos levam a Deus. É verdadeira também. Porque há um só Deus. Os outros caminhos também levam a Deus. Contudo, quem vai a Deus, se não for por Cristo, não indo por Cristo, não encontrará um Pai amoroso, mas encontrará um juiz terrivelmente justo e terrivelmente irado. Todos os caminhos de fato levam a Deus, mas somente por meio da fé em Cristo nós chegamos diante de Deus justificados. Dos outros modos, nós chegaríamos apenas para ouvir uma sentença. Culpado. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, por fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O ecumenismo interfé ignora e nega o amor de Deus pisando no sangue de Cristo. E a gente encontra muitas pessoas cristãs defendendo. Não, vamos. Mas há também o ecumenismo de falsa concordância, que é outro erro. Muito se fala hoje nas igrejas sobre unidade dos crentes. Nós temos que ter unidade, nós temos que ter comunhão. E não está errado. Mas tem que se ter algum cuidado nessa comunhão, nessa unidade. Um dos artigos do Credo Apostólico que nós confessamos todo domingo diz: cremos na comunhão dos santos. Mas o que significa isso? João escreveu na sua primeira carta o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, presta atenção, mantenhais comunhão conosco. O que temos visto e ouvido, nós anunciamos, para que vós igualmente tenhais comunhão uns com os outros, conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, a verdadeira comunhão, ela está enraizada na unidade da fé. A verdadeira unidade entre crentes, ela está enraizada na unidade da fé que eles têm, composta por todos que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, em todos os que creem que Ele é apresentado como sacrifício propiciatório que redimiu com o seu sangue aqueles que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo, dentre toda uma humanidade condenada debaixo do pecado. Não há comunhão verdadeira entre pessoas que se dizem cristãs sem que haja primeiro a verdadeira fé cristã. Verdadeira fé cristã. É ela que une. É ela que gera a unidade da comunhão dos santos. Não são eventos, não são congressos, não são retiros, não são churrascos.
não há comunhão possível entre os que confiam nele e somente nele e em seu sangue e os que afirmam que conhecem a Deus sem Cristo. Amós diz assim: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Judas, verso 3, diz assim: devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Fé aqui, meus irmãos, não significa essa crença, essa fé salvífica. O significado de fé nesse verso aqui é corpo doutrinário, é a verdade cristã. Batalhar pela fé que foi entregue aos santos, a doutrina bíblica que foi ensinada, foi apresentada por Deus. Essa é a cola, obrigado, que faz a unidade, da igreja. Somente aqueles que têm essa fé podem gozar da comunhão dos santos. Sem ela, meus irmãos, resta apenas ajuntamentos humanos de pessoas bem ou mal intencionadas, mas não a comunhão que nós confessamos no credo. Veja, não estou dizendo aqui que nós devemos comprar um terreno, ir para a vila e ser separatista, né? Não é isso. Mas a gente tem que cuidar com esse papo de muita união sem olhar com quem ou por quê. Não, eles são tudo cristão. A gente sabe o pandemônio que está dentro da instituição que se chama igreja. A igreja do Senhor vai bem, mas tem muita sinagoga de Satanás. O quarto é o ecumenismo do não julgueis. Outra forma desse erro é aquela insistência de que nós nunca devemos criticar o ensino errôneo ou falso. Que isso, na realidade, não importa. O que importa é que essas pessoas elas se denominam cristãs. Deus é que julgará. Mas o próprio Senhor Jesus diz: não julgai segundo a aparência, mas segundo a reta doutrina. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Que Deus não permita que nós tenhamos prazer ou desejo de ser polêmicos. Sabe, o jovem ali que é dentro da tradição reformada agora chama-se o tempo de jaula, né? Então a pessoa descobre as doutrinas da graça e vira um cruzado. Pega dois machados e sai ceifando o arminianismo. É perigoso, principalmente o jovem, principalmente com tempo e com acesso à rede social. Vira um justiceiro, é terrível. Faz mais mal, muito mais mal do que bem, a ele e a todo o resto. Se nós tivermos esse desejo, que Deus tenha misericórdia de Deus, mas nós não temos o direito de negociar as verdades, por exemplo, que foram apontadas até aqui na carta aos Romanos. Não podemos negociar, não temos o direito de negociar estas coisas. Se as ignorarmos, diz Lloyd Jones, nós não partilharemos mais dos benefícios do reino de Deus, porque o Espírito Santo nunca honrará coisa alguma exceto a verdade. Não existe pragmatismo abençoado pela Trindade. É a verdade que ele abençoa. Ah, mas funciona. Guilhotina pode funcionar bem, mas qual o propósito dela? Quinto erro, alargando as portas. Um argumento pseudo-missionário. Hoje missiologia está na moda também. Missiólogos de computador. Esse argumento diz algo na seguinte linha: nós precisamos conquistar as multidões que estão fora da igreja de algum modo. De qualquer modo. Qualquer modo. Às vezes eu recebo alguns vídeos de igrejas que você fica assim, será que eu dou risada ou será que eu choro?
Nós devemos levar as pessoas a Cristo de qualquer modo. Vamos levá-las a aceitar Cristo. Depois nós ensinamos sobre Ele. Nós temos que fazer alguma coisa. Irmãos, nós não podemos tentar alargar a porta que Deus fez estreita. Não é o tipo de reforma bíblica alargar essa porta. Nós precisamos crer e ensinar plenamente as doutrinas essenciais sobre a salvação. Assim diz o Senhor em Jeremias 8: ai daqueles que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso é sério. Veja, no capítulo 5 aqui de Romanos, Paulo escreveu assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz. Paz com Deus só goza aqueles que foram justificados pela fé. Sobre esses já não há mais condenação. Romanos 8, verso 1. Não pode haver concessão em questões essenciais, em princípios. Há questões que não devemos ser dogmáticos. Escatologia. Às vezes as pessoas ficam brigando porque querem... Jesus vai vir no meio da tribulação, no final da tribulação, depois da tribulação. Tem briga por causa disso. Tem que batizar aspersão, imersão. Ah, você não foi imerso, então você não foi batizado. Não estou nem entrando na encrenca de pedobatismo ou credobatismo, né? De criança ou de adulto. Estou falando da forma, da maneira, quantidade de água que foi utilizado. Mas, se nessas questões nós não precisamos, não devemos muitas vezes ser dogmáticos, eu posso ter comunhão com quem não acredita no pedobatismo e acha errado. Mas existem questões sobre salvação, princípios, que não pode haver divergência. Caso contrário, nós mais atrapalharemos do que ajudaremos. E o último erro é o dispensacionalismo, que também bebe desses versos. O erro dispensacionalista, entre vários, é uma negação daquilo que Paulo ensinou aqui. Dentre as suas variadas, e quando eu digo variadas, é variadas, teorias escatológicas, não todos, devemos frisar, mas a maioria dos dispensacionalistas insistem que há uma distinção entre judeu e não judeu. Alguns vão ao ponto de dizer que a antiga distinção que havia voltará a ser enfatizada. Não, agora é o momento da igreja, mas vai haver uma separação que persistirá na eternidade, que a igreja estará no céu e os judeus e sua nação na terra prometida. Quem diz isso é o próprio Lloyd Jones. Meus irmãos, não se pode conciliar esse tipo de ideia com a doutrina da justificação pela fé que Paulo está apresentando aqui. Ela é o único meio de salvação. Não há outro. Nunca houve outro. Nunca haverá outro. Jamais devemos insinuar que exista outro meio de salvação. A ideia de que Deus reconhece dois grupos nos quais ele tem especial deleite, os judeus e a igreja, não encontra apoio nem aqui, nem em qualquer outra parte da Escritura.
O que de fato encontra apoio é a passagem de Paulo que se encontra em Efésios capítulo 4, a partir do verso 4, que diz: há um só corpo e um só espírito, assim como também vocês foram chamados numa só esperança que lhe trouxe a sua vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e por meio de todos e em todos. Hendrickson. Ah, não, os judeus. Acabou isso. E é muito ventilado ainda. É a visão predominante da igreja. Infelizmente, a maioria não estuda, que se divulgou muito uma, duas bíblias de estudo, inclusive que estão ultrapassadas na própria visão dispensacionalista, mas talvez para muitos a parte do estudo da Bíblia seja tão inspirada quanto o texto bíblico de verdade. Isso é perigoso. Vamos, no segundo lugar, ver que a justificação pela fé e a lei. Vamos analisar isso no verso 31. Há aqui uma objeção antecipada. Paulo ele encerra o capítulo com uma pergunta. Algo mais ou menos assim: dizer que somos salvos independentemente das obras da lei, então quer dizer que a justificação pela fé anula a lei? Embora rejeitasse a ideia de que guardar a lei fosse a base para a salvação, Paulo ele fundamenta a sua doutrina no fato de Cristo ter guardado a lei, como nós já vimos em mensagens posteriores. Paulo jamais teria aceitado o evangelho se não pudesse apoiá-lo no ensino do Antigo Testamento. Ele era um judeu ortodoxo, estudou aos pés de Gamaliel, que perseguia a igreja, porque estavam na cabeça dele fazendo um outro Deus. Ele jamais iria trocar tudo e anular tudo que ele tinha aprendido e crido e ensinado. O que ele entende? Que continuou. E a base está ali. Como vimos, nós somos considerados justos por Deus por causa da justiça de Cristo, que é imputada, acreditada a nós, como se nossa fosse. Deus declara justos os que creem em Cristo. E isso, meus irmãos, estabelece, confirma a lei, como nós já vimos também. Mais do que isso, a justificação pela fé, ela cumpre a lei. Ela exalta a lei sobremaneira. E é a única doutrina que exalta a lei como ela deve ser exaltada. Nós falamos sobre o termo fé em Judas, né? Corpo de doutrina. O Dr. Lloyd Jones, ele defende que a expressão fé, aqui no verso 31, Paulo está se referindo à mensagem, o caminho da justiça que agora entrou em cena. Ele não está falando da nossa fé, ele está falando da mensagem. Então a pergunta de Paulo seria algo mais ou menos assim: anulamos a lei por meio desta pregação da salvação pela fé em Jesus Cristo? E Paulo mesmo responde com uma expressão que ele já utilizou no capítulo 3, no verso 4. De modo algum, de maneira nenhuma. Que Deus não permita, pode ser traduzido também. Ele usa essa expressão como uma resposta a essa falsa conclusão, que é completamente oposta ao Evangelho. Ele está dizendo: nós não anulamos a lei de modo algum. Antes, confirmamos, estabelecemos a lei. A doutrina da justificação pela fé confirma e estabelece a lei. Se não estabelecesse e confirmasse, ela estaria errada e seria falsa. Veja, Paulo havia argumentado que
por obras da lei, nenhuma carne pode ser justificada. Verso 20. Que a justiça de Deus se havia manifestado sem lei. Verso 21. Que o princípio do evangelho baseia-se na fé e não em obras. Verso 27. Que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Verso 28. Deus apresentou Cristo como propiciação pelo derramamento do seu sangue. Nós precisamos compreender o que Paulo está falando aqui. Nós precisamos compreender o que Paulo está falando também com o termo lei. O que ele quer dizer com lei? Ajuda a gente a entender o argumento. Há algumas interpretações menores, mas há duas principais que eu vou trazer aqui para os irmãos. E veja, a declaração que a justificação pela fé, ela estabelece a lei, ela é verdadeira em ambas as teorias. Em ambas ela estaria correta, mas uma é correta de verdade, a outra eu não concordo. A primeira que eu acho que não é a ideia de que lei aqui significa todo o Antigo Testamento. Muitas vezes, quando Paulo está falando sobre lei, quando é citado a lei, está falando sobre todo o Antigo Testamento, todos os livros. Se significasse isso, então a justificação pela fé ela não contradiria nenhuma das declarações do Antigo Testamento, porque ela é coerente com todas as suas doutrinas e não invalida nenhuma de suas promessas, pelo contrário, confirma, estando então em plena harmonia com o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento já ensinava a verdade da justificação pela fé. O próprio Abacuque, que é citado por Paulo em diversos momentos, o justo viverá pela fé. Essa interpretação faria com que esse verso 31 não fosse ligado ao capítulo 3, mas estivesse ligado ao capítulo 4, onde Paulo argumenta que tanto Abraão como Davi foram justificados pela fé. Veja, eu não concordo, a maioria dos estudiosos não concorda com essa teoria, mas mesmo essa teoria mostra que a doutrina da justificação pela fé estabelece e confirma a lei. A outra principal é o seguinte: se lei significa a lei moral, o decálogo, que nós recitamos todo culto, então a justificação pela fé, ela confirma a lei. Porque a função da lei é expor e condenar o pecado, mantendo o pecador condenado até que ele seja liberto por Cristo através da fé. A doutrina da justificação pela fé confirma a lei ao asseverar que as suas exigências devem ser cumpridas e que essas exigências foram cumpridas. Nenhuma obrigação foi enfraquecida, nada foi deixado de lado, nada foi anulado sem cumprimento. A condenação que a lei exige, ela foi satisfeita por Cristo na cruz, que levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo 2. O nosso Senhor e Salvador, ele estabeleceu a lei, cumprindo a lei em todos os seus aspectos. A lei cerimonial, que sim, esta foi abolida, mas ela foi abolida, ela não foi invalidada. Ela foi abolida por ter sido cumprida em Cristo. Esta lei apontava para a santidade de Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo, e foi feito e realizado, e não há necessidade de repeti-lo. Esse praticamente é o argumento da Epístola aos Hebreus. A lei moral é estabelecida porque Cristo cumpriu ela perfeitamente em nosso lugar, ativa e passivamente. Vamos relembrar isso. Ativamente, porque Cristo, homem, nasceu sob a lei e se dispôs a obedecê-la e a honrá-la em cada tio, em cada vírgula, e o fez perfeitamente.
Não houve pecado algum, não houve sombra de pecado. Tudo que Cristo fez glorificava a Deus, era em obediência a Deus. Mas ele também obedeceu à lei passivamente, como recebendo a punição daqueles de quem desobedece à lei. A nossa punição. Gálatas, que nós lemos no capítulo 3, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pedro vai dizer o seguinte: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Deus, meus irmãos, ele cumpriu a exigência da lei quanto à punição do pecado. Deus não perdoa simplesmente pecados, nós já vimos isso. Deus pune pecados. E os pecados dos crentes, Deus puniu no seu Filho amado, para que Deus pudesse ser então justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Verso 26. Porque o próprio Deus tinha dito: maldito aquele que justificar o ímpio. Ele cobrou em Cristo a dívida da sua igreja. A lei é confirmada também na vida cristã. Veja, um propósito da lei é mostrar a nossa completa incapacidade de obedecê-la, servindo como um tutor ao dirigir as pessoas a Cristo. Nós também lemos isso. A lei se tornou o nosso guardião, nosso tutor. A palavra grega é pedagogo, nosso professor. Não só professor, né? O professor, na época, o pedagogo, que muitas vezes era até um escravo da família, ele acompanhava a criança, não só ensinando gramática e aritmética, mas ensinando a andar, a conduzir, pegar pela mão e guiar. A lei, então, pega a nós, pecadores, pela mão e nos conduz a Cristo, diz Paulo em Gálatas, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei nos mostra que nós estamos condenados e que não há nada que nós podemos fazer e só podemos esperar um Redentor para nos libertar. E aí o Evangelho vem e diz: o Redentor é Cristo. A doutrina da justificação pela fé, então, estabelece a lei porque comprova isso. Comprova que nós necessitamos de um Redentor. Porque aquilo que a lei não podia fazer, diz Paulo à frente, por causa da fraqueza da nossa carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Capítulo 8 de Romanos. Ela também estabelece a doutrina da justificação pela fé, ela estabelece a lei ao dar ao cristão o desejo e a capacidade de ouvi-la e obedecê-la. Porque a lei, meus irmãos, permanece sendo a expressão da vontade de Deus, permanece sendo a norma pelo qual devemos guiar as nossas vidas. Por isso nós lemos elas todos os domingos, declarando ela. E quando lemos a lei, devemos ter um sentimento meio paradoxal. Primeiro, ela está apontando como nós erramos. Segundo, ela está apontando o que nós deveríamos fazer. Terceiro, ela está apontando para Cristo que fez e nos tirou, nos removeu de debaixo dessa maldição, absorvendo sobre ele a maldição da lei. Em quarto, imputando essa justiça a nós de tal maneira
que aquilo que nós fazemos debilmente é aceito pelo Pai, porque estamos unidos em Cristo, que fez perfeitamente. Contudo, veja, nem a nossa justificação, nem a nossa preservação são obtidos pela nossa obediência à lei. É somente pela obediência de Cristo imputada a nós. E aqui está uma grande diferença entre outras religiões e outros tipos de cristianismo. Nas outras religiões, a pessoa precisa primeiro guardar a lei para ser salva. No cristianismo, nós primeiro somos salvos, depois é que vamos guardar a lei, como expressão da nossa gratidão. Os reformadores e os puritanos, eles explicavam, eu já falei isso algumas vezes aqui deste púlpito, eles explicavam a relação entre Cristo e a lei, dizendo o seguinte: a lei, ela nos envia a Cristo para sermos justificados. E Cristo nos envia de volta à lei para nós sermos santificados. Aqueles que sabem que mereciam a condenação e que creem que foram salvos pela graça mediante a fé, estes agora obedecem como demonstração de amor, como demonstração de gratidão, como demonstração de sujeição. Somos eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Sede santos, porque eu sou santo. Como que nós podemos demonstrar amor e gratidão? A resposta é a lei. A lei que o povo recebeu, veja, após ser redimido do cativeiro no Egito, que é uma figura da nossa redenção. Como que nós podemos demonstrar amor e gratidão? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do Shabá. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. A lei, meus irmãos, é a regra da vida cristã para os justificados. O Espírito Santo grava os seus preceitos no coração do regenerado. Citando Jeremias, o autor de Hebreus, no capítulo 8, escreve assim: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Como que eu pego um verso desse e digo que a lei passou? Vejamos rapidamente as interpretações errôneas. Primeira, a justificação pela lei. Há um ensino que afirma que por meio da nossa fé em Cristo, nós somos habilitados a cumprir a lei. Pastor, o senhor acabou de falar algo semelhante a isso. Cristo nos leva de volta para a lei. E que ele escreve a lei nos nossos corações. E que por meio do Espírito Santo, mediante a obediência da lei, nós vamos sendo santificados. Então, cuidado e atenção. Presta atenção no que eu estou falando. Eles não estão falando sobre gratidão. Eles não estão falando sobre santificação. Mas estão confundindo santificação com justificação. Cristo, nessa teoria, nos daria força e poder, nos capacitando a cumprir a lei. E, se vivermos uma vida virtuosa de obediência, então seremos salvos. Essa doutrina afirma que nós somos justificados pela santificação como mérito. Entenderam? A graça, ela apenas nos auxilia. Esse é o ensino do catolicismo romano.
O que ele ensina? Após o batismo, o homem é regenerado e liberto do pecado original e capacitado a viver virtuosamente pela graça. E vivendo esta vida virtuosa, ele mesmo se justifica. Ele é justificado diante de Deus pelas obras. Essa semana mesmo eu ouvi um sacerdote católico, homem de íntegro. E aí, do nada, ele começa a falar sobre salvação e ele vai e diz assim: o que Cristo pede de nós? Que nós simplesmente obedeçamos e sejamos zelosos em viver uma vida santa. E se vivermos esta vida santa, então seremos salvos. Veja, é uma pregação, uma ideia moralista. Mas eu falei essa é a teologia do catolicismo. Falei de um padre, mas eu e minha esposa tivemos a oportunidade de visitar algumas igrejas cristãs, reformadas, onde a pregação ela era moral. Só moral. E, meus irmãos, a gente tem que analisar uma coisa. Existem alguns pontos para nós analisarmos se uma mensagem é errada ou não, né? Se a mensagem humilha o ser humano, você pode já abrir um olho para ela e começar a prestar atenção. Se ela exalta o homem, já balança a cabeça, vira as costas e vai embora. Já deu errado. Mas não basta humilhar o homem, ela tem que exaltar a Deus. Se ela exalta a Deus sobre todas as coisas, como soberano sobre tudo, detentor de toda a glória e todo o poder em sua providência, aí você já, vamos ver qual que é. Mas existe uma outra coisa, quando a pregação você ouve o ensino, você deve analisar do seguinte modo: eu posso fazer isso sem a graça? O que está sendo dito, eu tenho capacidade de fazer sem a graça? Se eu posso fazer, se depende de mim, está errado. Está errado. É só a graça que nos sustenta. Ela não nos auxilia apenas, ela faz, ela salva. Então o homem seria justificado pelas obras. Mas veja, Paulo, ele escreveu: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, verso 20. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, verso 24. Mas veja, não são só os católicos romanos. Muitos arminianos seguem caminho semelhante. Veja, eles afirmam que somos justificados pela graça, mediante a fé, mas, parece a Folha de São Paulo, né? Melhorou o mas. Mas, depois de justificados, nós precisamos perseverar obedecendo. Tá ok, tá certo, nós temos que obedecer e temos que perseverar, tá bacana. Senão, perderemos a salvação e a justificação é anulada. E o errorex no livro da vida vai ser usado. Gente, não dá. Porque essas são negações da doutrina da justificação somente pela fé, sendo uma justificação pelas obras, que anula a graça, que contradiz o evangelho e que, no calor do contexto, que desonra a lei. Desonra a lei. O segundo erro é o antinomismo. Contra a lei, né? Antinomismo, nomos. Que afirma que na nova aliança, a lei do Antigo Testamento ela foi abolida. Agora, nós somos confrontados com uma nova lei. A lei da fé, a lei de Cristo, chame como quiser. Por que é errado? Ela é errada porque se a lei foi posta de lado e substituída, é óbvio que ela não é nem estabelecida, nem confirmada. Jesus afirmou: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, Sermão do Monte. Veja, ele está falando sobre justificação por obras? Não. Mas ele está falando que a justificação pela fé anulou a lei? De maneira alguma. Estabelece a lei. O puritano Matthew Henry diz assim, que aqueles que negam a obrigação da lei moral sobre os crentes, considerem isso. Considerem essas palavras. Paulo, meus irmãos, ele tinha plena consciência do perigo da conclusão dessa ideia antinominiana, falsamente baseado na doutrina da graça. Ele aborda esta conclusão, ele vai falar sobre isso minuciosamente lá no capítulo 6. Está meio longe, chegamos na metade do caminho. Lá ele vai falar bastante, oferecendo argumentos que não somente refutam, mas também reduzem essa ideia antinominiana ao absurdo. No entanto, neste verso aqui, diz o Murray, ele antecipa essa objeção e responde de uma maneira resumida e eloquente. Ele procurou evitar uma distorção a qual não podemos conceder um instante sequer de tolerância. Os intolerantes. Não. A lei foi estabelecida pela justificação pela fé e não foi anulada. Vigiemos. Paulo escreveu assim, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Eu tinha algumas aplicações para passar. Oh, Deus. Verei só os títulos dela. Estou seguindo aqui. São considerações do final de uma mensagem do Dr. Lloyd Jones que eu queria trazer como aplicações para nós. Eu as resumi. Eu vou ler só os títulos. Basicamente é um reforço daquilo que nós vimos ao longo da mensagem. Uma das funções primárias da lei, a primeira, era revelar a santidade e a justiça de Deus. E a obra que o próprio Deus realizou em Cristo confirma isso claramente. Claramente. A segunda, a cruz confirma tudo que Deus disse em sua lei acerca da sua ira contra o pecado. Deus pune o pecado. Nada manifesta a ira de Deus contra o pecado tão claramente quanto a morte de Cristo na cruz. Nós vimos isso quando estudamos propiciação. Terceira, a justificação pela fé confirma tudo o que a lei disse sobre o pecado, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A cruz estabelece a lei porque sem ela nós estamos todos perdidos. A justificação pela fé, portanto, ela mostra a nossa incapacidade total. Quarto, a justificação pela fé mostra-nos o significado de todos os holocaustos e sacrifícios da lei e, portanto, os estabelece, consequentemente estabelecendo a lei. Por quê? Porque tudo aquilo eram tipos que apontavam para o único, exclusivo meio de salvação que haveria de se concretizar em Cristo Jesus. A lei dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quinto, a justificação pela fé nos apresenta uma concepção espiritual da lei. Veja, sem nós entendermos isso, a lei para nós acaba sendo uma coisa meio faz, não faz, né? A gente limita ela a algo moral. Mas a lei é muito superior a isso, ela é essencialmente espiritual. Toda a intenção dela é nos elevar à posição na qual passamos a amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. É o nosso relacionamento com Deus que importa.
E Pedro vai nos dizer: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Não se trata apenas de perdão, mas de restauração de uma relação pessoal que havia sido desfeita lá no Éden e foi restaurada na cruz do Calvário. Deus Pai, seja misericordioso conosco e nos dê sabedoria para olharmos com obediência, com alegria, com submissão, com gratidão, com arrependimento para a lei, sem jamais desprezá-la e sem negociar, anular, aguar a justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé. Vamos ficar em pé.